Agora, companheiros, a reflexão para a nossa mensagem desta noite, falando nós nessa semana pela importância do Natal. Natal, onde se convencionou comemorar o nascimento do Cristo planetário na Palestina como Jesus de Nazaré, ou Jesus Cristo, para lembrar que o seu nascimento, há mais de 2000 anos, veio trazer para a humanidade uma nova era, uma nova fase, que está resumida no Evangelho, nos 4 Evangelhos, para que possamos, através desse código moral, todos nos educarmos num caminho de perdão, de amor, de fraternidade. Se não fosse o Natal, se não fosse o Cristo ter vindo até nós, trazer novamente uma mensagem renovadora, restauradora, educadora, que é esta mensagem de amor, estaríamos nós provavelmente ainda arraigados nos sentimentos mais primitivos, que era do Deus guerreiro, Deus vingador, que era da morte ao inimigo, da morte ao diferente. Mas graças ao Evangelho, uma parte da humanidade já despertou, já evoluiu. Outra parte, como nós, estamos aprendendo, nos educando, estamos renovando os nossos compromissos com o Criador, com o Mestre Jesus, com a humanidade. Estamos vendo os dias diante de nós, ainda vivendo a dubiedade entre a animalidade, o primitivismo e o mundo espiritual, moral, evoluído e evoluindo. Então, por isso que nós vemos a incompreensão graçar ainda entre nossas sociedades, no mundo todo. Por isso ainda nos dói ver as guerras que eclodem em tantos lugares, com tantos povos, as intrigas, a violência familiar, a violência social. Vemos irmãos agindo como verdadeiros obsediados, perturbados, animalizados, perdendo a compostura por coisas efêmeras. Vemos companheiros de jornada já com todos os cabelos brancos, agindo como se fossem viver mais 100, 200 anos, enfrentando situações dolorosas que custarão muito caro para todos quando tiverem que voltar à pátria espiritual e verem e perceberem os erros cometidos. Porque se todos falam de Jesus, a pátria brasileira foi chamada de a pátria cristã. Era até recentemente, se ainda não é, a pátria mais cristã do mundo. Todos os brasileiros, com raríssimas exceções, eram cristãos, são cristãos. Mas num dado momento, adentrou uma força inferior dentro das religiões e colocou irmãos contra irmãos, colocou pessoas contra pessoas, assim como acontece em parte da Europa, evangélicos e católicos, muçulmanos e cristãos, e tantos outros degladiando-se por nada, por uma opinião, como se a salvação de um povo excluísse o outro.
mas esquecem que o próprio Evangelho dá a explicação. Existem muitas moradas na casa do Pai, existem muitos caminhos que nos levam à casa do Pai, existem muitas jornadas diferentes, mas que conduzem a um ponto comum. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Os países gastam bilhões, trilhões para armar, para fabricar bombas destruidoras, aviões destruidores, para investir dinheiro em fábulas de dinheiro, em máquinas de guerra, em bombas que provavelmente nunca poderão ser usados, pois são de tal forma destruidores que destrói o inimigo e destrói também aquele que a lançou. São os perigos que o homem não evangelizado ou mal evangelizado, ou que usa o evangelho de forma equivocada, aplica no dia a dia das sociedades humanas. E todos querem mais poder, mais riqueza, mais dinheiro, mais exploração, porque, embora se dizem cristãos, não conseguem conviver como Cristo. Pois se temos que seguir o Cristo, temos que nos desprender. Ele foi muito claro que não poderemos juntar tesouros na terra, somente no mundo espiritual, onde ele perdurará. Mas não tem sido assim. São cristãos matando cristãos. São irmãos matando irmãos. São irmãos destruindo irmãos. Porque ainda o homem utiliza de forma maliciosa, mentirosa, aquilo que lê e aprende para beneficiar ao seu próprio interesse momentâneo e efêmero. Então, o que nós teríamos que comemorar no Natal? O Natal para nós é o aniversário do início da construção do cristianismo, da execução das leis de Deus de forma verdadeira, sem mentiras. Praticar aquilo que se fala e que se faz. Então, companheiros, a nossa reflexão é: não vamos nos envolver nessas intrigas que fora do país são representadas pelas guerras, mas dentro do nosso país a exploração humana que leva a tanta pobreza e o outro acumulando tanta riqueza, havendo um afastamento de irmãos que nascem na mesma pátria e deveriam caminhar juntos. O preconceito, a titularidade de riquezas que afasta os princípios da moral. Não que nós vamos ser aqueles que corrijam os erros dos outros. Não, nós temos que corrigir a nós mesmos para que o nosso exemplo possa ficar, pelo menos, perante nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos, por onde andarmos. Temos que levar o Evangelho conosco na prática. É melhor fazermos menos, mas fazer o certo, do que sermos tão importantes e praticarmos os erros tão comuns da sociedade. Então, a nossa homenagem para Jesus seria qual? Já que eu não posso fazer todos os brasileiros darem-se as mãos, oremos por eles. Demos nós as nossas mãos. Façamos nós aquilo que nós gostaríamos que todos pudessem fazer: viver em paz, viver em harmonia, respeitar o ignorante, o próximo, o inferior, porque somos todos irmãos, querendo ou não, filhos do mesmo Criador da vida.
Então, a nossa mensagem de Natal é ajudar ao próximo, não com coisas materiais, mas ajudar de uma forma moral, de uma forma que ele possa entender que o comportamento há que ser mudado, sem fanatismo, sem preconceitos, apenas poder estar ao lado do outro, próximo do outro, tirando essa agressividade gratuita que sai do nada para frutificar de uma forma perigosa, espalhando espinhos e venenos entre todos os irmãos que ontem ainda estavam dando-se as mãos e agora já não se conversam mais, já não se perdoam mais, porque houve uma doença moral que atuou sobre o povo brasileiro em geral, penetrou as religiões, penetrou os locais de trabalho, penetrou a sociedade, penetrou onde há um ser humano e outro pensa diferente. Antes ríamos um dos outros. Hoje, muitos querem a destruição porque não podem mais aceitar o diferente. E o que poderíamos dizer a Jesus? Que ele foi o exemplo dessa ignorância, dessa inferioridade humana e por isso foi condenado, crucificado. Como disse Pilatos na tentativa de se furtar da sua obrigação de juiz: lavo as mãos pela morte desse justo. Ora, se Jesus era o justo e ele assinou uma condenação, como poderia ele lavar as mãos? Então, nós somos assim, nós deixamos o mal acontecer e queremos nos poupar da consequência. Para que isso não aconteça com cada um de nós, temos que manter serenamente a nossa atitude em forma de prece, de vibrações salutares, amorosas e jamais comentarmos o mal como aprendemos nas escolas. Em tempo algum, vamos olhar, ver, aprender e vibrar para que as coisas se modifiquem. Senão não teria nenhum sentido fazer o trabalho de vibrações, não teria nenhum sentido o homem se unir em oração, não teria nenhum sentido moralizar uma parte enquanto outra se diverte na destruição. Acontece que com o tempo a consequência chega para todos e cada um receberá segundo as suas obras, segundo o seu comportamento. E o nosso comportamento, se não foi o melhor, vamos nos esforçar para que seja o melhor daqui para frente. Esse será o nosso Natal, Natal de renovação, de amizade, de tranquilidade, de serenidade, de paz, por onde andarmos. Com a graça de Deus, que assim seja.